Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Tudo bem com você? Hoje é a live de número 30. A gente vai falar sobre sabotadores. Quem são esses sabotadores, o que são e um pouquinho sobre esses 10 tipos de sabotadores que existem. Então bora lá que hoje vai ser bem legal a live, hein? Aquela live de 1% ao dia e hoje a gente vai falar sobre sabotadores. E aí, turma, tudo bem com vocês? Uma ótima noite para quem tá chegando. A gente vai falar sobre sabotadores hoje, hein? Boa noite, Kélia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre sabotadores. O que são esses sabotadores? Aquele 1% de hoje é sobre esses sabotadores. E a questão não é se eu tenho, ou se você tem, ou se alguém tem. Tudo bem. E a questão desses sabotadores não é se eu tenho, ou se você tem, ou se alguém tem. Todo mundo tem esses sabotadores em algum momento da vida, em algum momento da jornada. A gente só precisa identificar e saber quão fortes eles são dentro da gente. Porque são esses sabotadores que fazem a gente às vezes procrastinar, às vezes a gente ter medo de errar, faz a gente se colocar como vítima, às vezes faz com que a gente tenha um ego muito grande, da arrogância, faz com que a gente queira agradar todo mundo. Então a gente vai falar um pouco sobre esses 10 sabotadores que tem. E de onde que veio essa ideia? Fui eu que inventei? Não fui eu que inventei. Mas tem um livro que chama Inteligência Positiva. E esse livro, quando eu li ele explodiu a minha cabeça na questão de perceber que dentro de mim existiam sabotadores. E aí perceber principalmente o quão fortes eles eram dentro da gente, principalmente dentro de mim. E aí quando eu percebi, comecei a identificar esses sabotadores, tudo começou a ficar mais fácil, porque eu comecei a parar de querer agir com resistência sobre eles, criar resistência sobre eles, comecei a buscar acolher cada um deles e entender o que cada um deles queriam trazer para mim. E aí eu consegui canalizar essa energia para um lado positivo, para o lado de vencer cada um deles. Então, esses sabotadores, eles vêm a todo momento dentro da gente. É como se fosse alguns inimigos que a gente tem, né? E esses inimigos, o mais engraçado, que é aquele inimigo interno, né? É aquele inimigo da gente com a gente mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vou aproveitar aqui, ó. Vou compartilhar, para vocês aqui, eu acho que aqui é um coração, mas aqui do lado tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho aí, ó. Manda para mais 5 pessoas aí que você gostaria que tivesse aqui na live. Já mandei aqui. Top, show de bola. Então vamos falar desses sabotadores então. Qual que é o livro Inteligência Positiva, ele traz 10 principais sabotadores que a gente tem. E aí eu vou falar cada um desses aqui com vocês, e aí vocês vão perceber se eles existem dentro de você e quão forte eles têm. Ah, Rodrigo, mas eu tenho um de cada, eu tenho um desses 10? Não, você pode ter um desses 10, como você pode ter os 10 também, ao mesmo tempo funcionando. E aí ele identificou esses 10 sabotadores principais aí. E a gente vai falar um pouco sobre eles. Qual que é o primeiro? Não vou colocar primeiro, assim, que é o mais forte ou menos forte. Mas o primeiro aí na questão de ser um deles. É a parte do insistente. E quem que é esse do insistente? É aquele que é o perfeccionista. É aquele que busca a perfeição. É aquele que insiste em sempre estar perfeito para algo começar. E aí o que às vezes acontece é o quê? Quando a pessoa ela deseja que aquilo ali esteja perfeito, quando ela deseja que aquilo ali esteja perfeito para ela acaba não fazendo. Porque ela acredita que para ela começar a fazer alguma coisa tem que estar tudo perfeito. Vou dar um exemplo. Se fosse para mim fazer a live hoje, eu teria que, vamos supor que se eu tivesse esse sabotador dentro de mim. Nossa, a luz precisa ser a luz mais bonita, eu preciso ter o globo de luz aqui na frente, eu preciso ter o suporte aqui para mim pôr o celular, eu preciso ter o cabo conectado aqui, eu preciso ter um computador aqui do lado. Se eu fosse buscar por tudo isso aí, eu não fazia live. E aí a questão é, a gente tem que ser
não a questão do perfeccionismo, mas a gente tem que buscar sempre o melhor que a gente consegue fazer, com o melhor que a gente tem. A gente precisa buscar sempre fazer o melhor com o melhor que a gente tem. E o que seria fazer o melhor com o melhor que a gente tem? Eu tenho o telefone aqui, eu vim aqui num quarto, me ajeitei aqui no quarto, me coloquei aqui, vim aqui, fiz tudo o que tinha que fazer. E aí, fui lá e tô dando o meu melhor aqui. O meu melhor o que é? O conteúdo que eu posso entregar para vocês. Então não é que a questão assim, eu vou fazer então de qualquer jeito. Não, é bem diferente fazer de qualquer jeito como fazer o seu melhor. Então hoje um sabotador que pode ser que esteja te paralisando daquilo que você quer fazer, algo incrível que você quer fazer, pode ser o perfeccionismo. A questão de estar tudo perfeito para mim começar a fazer. E a questão é, você precisa ir fazendo, porque toda vez que você vai fazendo, sempre você vai melhorando. Então perceba que nunca vai estar perfeito. Se você buscar a perfeição, se você buscar o perfeccionismo, você nunca vai fazer nada. Só que aí quando você começar a fazer e perceber que toda vez que você fazer, você pode fazer um pouquinho melhor. Ontem eu tava fazendo lá fora na varanda, tava escuro a beça. Eu falei, hoje eu vou fazer aqui dentro. Porque aqui tem uma iluminação melhor. É a iluminação perfeita? Não é, mas é bem melhor. Então toda vez você vai podendo melhorar. Entenda que toda vez você pode melhorar. Não busque essa questão do perfeccionismo. Busque todos os dias uma melhora. Busque todo dia a perfeição. Só que o que acontece? Quando todos os dias você está buscando uma perfeição, cada dia você está sendo melhorado. Cada dia você está melhorando mais. Então um dos sabotadores que ele deixa é a questão do perfeccionista. Que é aquele que tipo, nossa, eu não vou fazer enquanto não tiver tudo no mundo ideal que eu criei. Cara, começa a fazer que depois você vai se ajustando. E cada dia mais você vai chegando perto dessa perfeição, tá bom? Depois vocês colocam pra mim qual desses você tem, qual que você se identifica mais. O segundo, qual que ele coloca? O prestativo. O que é o prestativo? O prestativo é o agradador. É aquele que quer agradar todo mundo. É aquele que quer fazer tudo por todos. É aquele que fala assim, se alguém fala assim, eu preciso fazer isso. Não, eu faço. Separa o que você está fazendo, ali para fazer o que a pessoa pediu. E aí chega uma terceira pessoa e pede para você. E aí você vai e fala, não, eu faço. Aí eu faço. Aí você pega e assume um monte de coisa. Por quê? Você tem uma preocupação muito grande de desagradar aquelas pessoas. Você tem uma preocupação muito grande de falar assim, eu não posso desagradar, porque as pessoas não vão gostar de mim. Entenda que as pessoas têm que gostar de você do jeito que você é. E não pelo simples fato de você fazer tudo pelas outras pessoas. A gente precisa ser sim prestativo, a gente precisa estar sim sempre querendo ajudar as outras pessoas. Mas não em um ponto onde eu deixo de fazer, onde eu deixo de realizar os meus sonhos para estar fazendo coisas que não são tão importantes de outras pessoas. Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa segue um fluxo. Eu não posso parar a minha vida como um todo para agradar alguém. Entenda a questão de agradar e ser prestativo. Tem uma grande diferença. Ser prestativo é eu estar ali sempre atento. Putz, aconteceu alguma coisa, a pessoa fica doente, eu preciso levar no hospital, preciso fazer aquilo ali. Você está ali. Agora a questão é, nossa, preciso levar o fulano no mercado porque hoje ele precisa ir no mercado. Aí você está com a sua agenda lotada de coisa para fazer e você para de fazer porque você precisa agradar alguém. Entenda se isso que você está fazendo é pelo simples fato de querer agradar. Não, a pessoa precisa gostar de mim porque eu sou aquela pessoa mais prestativa. Isso é uma das coisas que mais atrapalha a agenda, isso é uma das coisas que mais atrapalha a produtividade das pessoas. E é um sabotador. Às vezes você tem essa questão de querer agradar. Não, eu preciso agradar todo mundo. E aí quando você agrada todo mundo, você está desagradando a pessoa mais importante, que é você mesmo, tá? O terceiro que ele coloca aqui é o hiperrealizador. Quem que é o hiperrealizador? É aquele da aprovação. É aquele que precisa da aprovação de todo mundo. Eu tô fazendo aqui a live, aí eu falo assim, cara, eu só vou postar essa live se todo mundo que tá aqui falar assim, cara, foi a melhor live que você fez. Você tá sempre esperando a aprovação de um terceiro. Quando você fica esperando a aprovação de um terceiro, você acaba criando expectativa, você acaba criando um nível de aceitação ali. E aí o que acontece? Você acaba não realizando nada, porque você sempre está esperando a aprovação de alguém. As pessoas têm que te aprovar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se você tem esse sabotador. A pessoa mais importante do mundo, ela já te aprovou. Deus, ele já te aprovou. Ele já te aprovou. Se você está aqui hoje, ele já te aprovou. Então, a maior aprovação que você precisa ter é dele, e ele já te deu. Ele te deu carta branca. É só você pegar e começar a fazer.
Não dependa da aprovação das outras pessoas. Às vezes as pessoas dependem da aprovação para fazer um curso, para fazer eu vou mudar de emprego, vou escolher uma faculdade para me estudar. Aí você está dependendo da aprovação das pessoas, só que às vezes não é aquilo que você quer. Então não fique preso na questão da aprovação das outras pessoas. Perceba, a pessoa mais importante que tinha que te aprovar já te aprovou, tá? O quarto que ele coloca aqui é a vítima. O que é a vítima? É a pessoa que se coloca refém das circunstâncias ou das ocasiões. Eu não prospero porque eu nasci numa família pobre. Eu não prospero porque os meus pais são separados. Eu não prospero porque o meu marido não me apoia. Eu não prospero porque a minha esposa não me aprova. Não se coloca no papel de vítima. Quando você se coloca no papel de vítima, você acaba paralisando a sua vida. Quando você se coloca no papel de vítima, você acaba virando refém da circunstância. Você acredita que o todo tem que contribuir para você realizar aquilo que você precisa realizar. Quando você se coloca no papel de vítima, você se coloca inferior a tudo que está em volta de você. E você é uma das pessoas que mais tem o controle sobre as suas atitudes. Então, quando você se coloca no papel de vítima, é como se você estivesse aceitando que tudo está em sua volta, está agindo contra você. O mundo está contra mim. A minha família está contra mim. Os meus amigos estão contra mim. E aí você acaba paralisando, você acaba parando. Então hoje o papel de vítima é você se ficar refém de todas as coisas que estão à sua volta. Entenda que você é o maior protagonista da sua vida. Você é a maior pessoa que pode fazer a diferença na sua vida. Não se coloca no papel de vítima. Assume a responsabilidade. Quando você assume o papel de vítima, você está deixando de assumir a autorresponsabilidade, que é a responsabilidade sobre você. Entenda que você é a pessoa e tem um dos poderes mais incríveis que existe, que é o poder do livre-arbítrio. Você pode fazer escolhas. Então, entre escolher ser vítima ou escolher ser protagonista, escolha ser protagonista. Porque senão você vai chegar no final de uma vida e aí você vai se arrepender. Você vai chegar lá com 70 anos, 80 anos no final da sua vida e vai falar assim, cara, eu devia ter feito muito mais coisas. Só que aí por muito tempo você ficou se vitimizando. E hoje eu recebo isso porque o meu chefe ele não gosta de mim. Hoje eu não sou promovido porque a minha chefa não gosta de mim. Não se coloca no papel de vítima. Assuma o papel de protagonista da sua vida, tá? O quinto que ele coloca aqui é o hiperracional. O que é o hiperracional? É aquele que age totalmente centrado na razão dele. É aquele que é o arrogante. É aquele que fala assim, eu sou o dono da verdade e o que vierem falar para mim não importa, não interessa. Quando a gente assume esse sabotador da arrogância, do egocentrismo, a gente começa a parar de aprender. A gente começa a parar de entender. A gente começa a parar de perceber as pessoas que estão em nossa volta. A gente acredita que a gente se torna um Deus todo-poderoso. Entenda que todos nós somos uma pequena parte de um todo e não que a gente é o todo de uma pequena parte. Então, sair desse papel da arrogância, do ego, achar que tudo está girando em torno de mim, que tudo está girando em torno de mim, que tudo está acontecendo porque eu sou a pessoa. Entenda que você é uma pequena parte de um todo. Quando a gente assume esse papel do hiperracional, da arrogância, do ego, a gente começa a parar de aprender. A gente acredita que a gente não tem mais nada para aprender. E a vida, ela é um progresso todos os dias. Todos os dias você está aprendendo. Quando você acredita que você já chegou no auge da sua carreira, que você não pode mais aprender nada, cuidado. Que ele tem um grande sabotador. Pensa comigo, se você chegou no final da sua vida, se você chegou no final de uma linha onde você acredita que você já sabe tudo, que não tem mais nada para você aprender, cuidado, porque às vezes não é mais aquele momento para você estar aqui. Às vezes você já tem que passar para um outro nível. Então todos os dias a gente pode aprender. É a gente ter a humildade de entender que a gente erra, que a gente pode às vezes fazer errado, mas assumir essa responsabilidade, assumir esse pensamento, né? Não viver esse hiperracional dentro do ego, dentro da arrogância, faz com que a gente possa perdoar, faz com que a gente possa pedir perdão, faz com que a gente volte na humildade. É vestir as sandálias da humildade e perceber que todo mundo é humano e todo mundo erra, tá? Um
Um outro sabotador que ele coloca aqui é o hipervigilante. Qual que é esse hipervigilante que ele coloca no livro? É aquela pessoa que tem medo de errar. E aí por esse medo de errar, por esse medo grande de errar, elas param de fazer as coisas, elas não fazem as coisas, elas param de testar. Elas não querem testar porque elas não querem errar. E aí que tem uma coisa muito incrível por trás dessa questão do medo de errar. Na verdade, não é o medo do erro, mas é o medo de assumir a responsabilidade que não deu conta. É o medo de assumir um papel, de falar assim, cara, eu não fui capaz. É o medo da crítica. Puta, se eu errar, vão me criticar. Se eu errar, vão falar alguma coisa de mim, aí a pessoa acaba não fazendo. Entenda que não existe o erro. A gente até fez uma live disso. Não tem o erro. Ou você está aprendendo ou você está ganhando. Na maioria das vezes você está aprendendo. E se você está aprendendo, automaticamente você está ganhando. Então não existe o fracasso, não tem o erro. O erro são testes. Então testa muito, testa rápido e testa barato. Quanto mais você vai testando, mais chance de acertar você tem. Tá? Galera, vocês já se identificaram com algum que eu coloquei aqui? Ó, eu falei do perfeccionista, eu falei do agradador, eu falei do que tem a necessidade de aprovação, eu falei da vítima, falei do arrogante e falei da pessoa que tem aquele sabotador do medo de errar. Vocês já se identificaram com algum? Coloca aí pra mim nos comentários se vocês já identificaram com algum. Eu vou pro próximo agora, que é o quê? É o inquieto. O que é o inquieto? É aquele que é o ansioso. É aquele que vive ansioso com todas as coisas. É aquele que está no futuro, que está ali. Nossa, como que eu posso fazer aquilo? Como que eu posso fazer aquilo? E aí o que acontece? Esse sabotador faz com que você saia do momento presente agora. O inquieto é aquele que está ansioso, é aquele que ele percebe que ele não consegue fazer nada aqui no momento agora. E ele começa a viver ansioso com todas as coisas. Nossa, o que vai acontecer? Pessoas que trabalham com bolsa de valores, que têm, às vezes acontece do sabotador ser forte. O que acontece? Ai, como que vai ser a bolsa amanhã? Como que vai estar o meu rendimento? Como que vai estar o meu trabalho segunda-feira? Vai dar merda, porque tem isso, tem aquele relatório para mim fazer. A pessoa que vive essa questão do inquieto, ela começa a perceber uma turbulência dentro da cabeça dela. Os pensamentos dela começam a embaralhar tanto de uma forma que ela não consegue nem raciocinar, não consegue nem pensar. Ela cria 1000 alternativas, ela cria 1000 opções de algo dar errado. Perceba que todas as coisas que você pensa, 99% delas não acontecem. Imagine assim comigo, ó, hoje, agora, nesse exato momento, amanhã é domingo. Você pode fazer uma programação linda na sua cabeça. Você vai acordar às 7 horas, você vai tomar café, você vai comer aquele pão com manteiga, você vai tomar aquele café preto com leite, e aí você vai sair com seus filhos, você vai sair com a sua esposa, você vai almoçar. Você pode fazer o planejamento mais lindo que existe. Sabe o que vai acontecer amanhã? Alguma coisa desse planejamento vai furar. Você não vai acordar às 7 horas, você vai acordar às 7h15. Aí você vai ver que não tem pão, ou acabou a manteiga. E aí você vai ver que não tem mais café, ou acabou o filtro, ou não tem leite. Ou o leite que tem não é integral, é desnatado. Percebe? A pessoa que é ansiosa, ela cria 1 milhão de coisas na cabeça dela. Só que aí que tá, quando ela cria 1 milhão de coisas na cabeça dela, os pensamentos dela ficam totalmente confusos. E aí para de viver o momento agora. Porque a única coisa que você tem o controle é no momento agora. E aí a gente vai pro 8º sabotador, que é o quê? Controlador. Você só tem controle de como você reage com aquilo que acontece com você. Você não tem controle de nada que acontece externo. Pode ser que eu tô aqui, acabe a bateria do telefone. Pode ser que eu esteja aqui, acabe a luz. Acabou a luz, eu tenho controle? Não tenho controle. Só que eu tenho controle de como que eu vou agir com isso. Eu posso ir lá fora, na luz, e continuar fazendo a live. Tá acabando a bateria do telefone. Eu tenho controle de pegar o carregador e pôr para conectar. Então perceba que a gente não tem o controle de nada. A gente às vezes acha que tem o controle da vida. Não, eu tenho o controle da minha vida. Eu vou morrer com 70 anos no dia 20 de novembro. Vou falar uma coisa pra você. Não vai acontecer assim. A gente não tem o controle das coisas que acontecem. A pandemia, olha o que aconteceu. Pessoas perderam emprego, pessoas mudaram de emprego, pessoas baixaram a renda, pessoas aumentaram a renda. A gente não tem o controle. Só que a gente tem o controle de como a gente reage com aquilo que aconteceu. Não é o que aconteceu comigo que é o importante,
mas é o significado que eu dou para aquilo que aconteceu comigo. Não é o que aconteceu comigo importante, mas é o que eu faço com aquilo que aconteceu comigo. Eu fui abusado, meus pais me maltrataram, eu sofri bullying na escola. Isso não é o que importa com você. É o que importa é o que você vai fazer com isso que aconteceu com você. E aí, você percebe que parece que um sabotador vai encaixando no outro. Se eu sofrer bullying na escola e eu carrego o sabotador de vítima dentro de mim, o que acontece comigo? Eu vou ter medo de errar. Eu vou ter que esperar a aprovação de todo mundo. Eu vou ter que ser perfeccionista, porque tu tem que estar perfeito, senão vão zoar comigo. Então você percebe que um sabotador parece que vai encaixando dentro do outro e ele vai criando uma potência dentro da gente. E às vezes eu falo assim, mas eu tenho uns 10 sabotadores. Só que se eles forem muito fortes em você, às vezes está paralisado o que você está fazendo hoje. Às vezes a sua vida está paralisada. Por quê? Esses sabotadores eles estão muito fortes. E aí, qual que é a ideia? Não é saber como que eu faço para eliminar? Dificilmente você vai eliminar, mas você tem que saber lidar com eles. Quando ele vir e perceber que ele veio, você vai ter que fazer diferente. Quando eu sou ansioso, qual que é o contrário de ansioso? É eu viver o momento agora. O que eu posso fazer agora? Quando eu tenho medo de errar, o que eu preciso fazer? Qual que é o contrário? Eu fazer. Se eu sou arrogante, o que eu preciso fazer? Abaixar o meu ego. Diminuir, voltar na minha humildade. Se eu sou vítima, o que eu preciso fazer? Assumir o papel de protagonista. E aí a gente vai pro nono sabotador. Qual que é o nono sabotador? O procrastinador. É aquele que tem a habilidade, o hábito de deixar para amanhã o que precisa fazer hoje. É aquele que fala assim, mais tarde eu faço. É aquele que fala, vou deixar para fazer amanhã. É aquele que eu vou deixar para fazer semana que vem. Você recebe um relatório você recebe um relatório da sua chefe. E aí a sua chefe fala assim, você precisa entregar até daqui 15 dias. E aí o que você faz? Você vai deixar para fazer no 15º dia. E aí chega no 15º dia, você fica que nem uma louca, que nem um louco querendo fazer o relatório para entregar. O perfeccionista, todo mundo é perfeccionista. Então, o procrastinador, todo mundo é procrastinador. Entenda isso, todo mundo procrastina. Você procrastina, todo mundo tem essa zona de conforto de às vezes não querer fazer o que precisa ser feito. O nosso cérebro ele foi feito para fazer a gente economizar energia. Se a gente está aqui um domingo, depois do almoço, depois daquela macarronada, você está ali na frente da TV, e aí vem para você que você tem que terminar o seu TCC, você precisa terminar o conteúdo seu da semana, você precisa fazer o relatório que você vai entregar na semana, que você vai apresentar, a apresentação que você precisa fazer no PowerPoint. Vai dar vontade de fazer? Não vai dar vontade de fazer, porque o seu cérebro está falando, cara, fica aí, domingão, você trabalhou a semana inteira, fica tranquilo, fica na paz. E aí o procrastinador faz o quê? Ele sabe que ele vai sofrer as consequências, mas ele procrastina, ele deixa para amanhã. Então hoje é uma habilidade que você desenvolve, a procrastinação. Todo mundo tem. A questão é, o que eu estou procrastinando? Eu estou procrastinando fazer o meu relatório ou estou procrastinando ter que levar o carro para lavar? O que é mais importante hoje dentro da vida de cada um? Fazer o relatório é mais importante do que levar o carro para lavar. Então eu vou procrastinar levar o carro para lavar. O carro está sujo, mas daí o relatório é mais importante. Eu vou procrastinar, beleza, eu preciso levar alguém no mercado, ou levar um filho no médico. Qual que é mais importante? Eu vou procrastinar levar alguém no mercado, eu vou levar meu filho. Então a questão do procrastinador é saber o que é prioridade na sua vida, o que é importante na sua vida. Aquilo que for importante você vai colocar como prioridade, o que não é, você pode procrastinar. O duro é as pessoas procrastinando cada vez mais as coisas importantes e vivendo naquelas coisas que não são tão importantes. E a vida, o adulto é aquela pessoa que sabe o que tem que fazer e faz, né? Então esse procrastinador é uma das coisas que mais pegam hoje nas pessoas. E aí a gente vai pro último, o décimo sabotador. Qual que é? O crítico. É aquele que critica a si mesmo, que critica os outros, que critica as circunstâncias. Como que eu critico a mim mesmo? Nada que eu faço tá bom, eu sou ruim, eu sou péssimo. Você se coloca para baixo. O que é criticar os outros? É aquele que critica todo mundo que tá à volta. Tá vendo o fulano? É assim, o ciclano é assim, tá vendo? Eu não dou certo porque o fulano fez isso comigo, eu não dou certo. É aquele que critica todo mundo. Pessoas sábias, elas falam de ideias. Pessoas mais mesquinhas, elas falam de pessoas.
Então cuidado com esse sabotador da crítica, de eu criticar as pessoas, tá? Cuidado, cada pessoa ela tem uma vida, ela teve um momento. Você pode não aceitar os comportamentos dela, mas você não pode odiar a pessoa que ela é, tá? E a pessoa que critica as circunstâncias. Nossa, o mundo tá contra mim, o meu salário, eu só não prospero porque eu ganho pouco. Eu precisava ganhar mais, minha chefe precisava gostar de mim. Então esse da crítica, e ele fala no livro que de todos esses 10 que tem, esse 10º aqui é o mais poderoso, da crítica. E aí se a gente for perceber, todos os outros, eles vão envolvendo para você chegar na crítica. Perfeccionista é aquele que precisa fazer tudo porque senão alguém vai vir criticar ele. O agradador tem que tomar cuidado porque as pessoas vão criticar ele, né? O da aprovação, eu preciso da necessidade de alguém porque senão alguém vai criticar eu. O da vítima é a crítica da circunstância. O do arrogante é aquela pessoa que critica o outro. O medo de errar é aquele que critica a si mesmo. O ansioso é aquele que está ali criticando a si mesmo e o outro. O controlador é aquele que critica a si mesmo. É aquele que critica, às vezes, até o outro, até às vezes a circunstância, né? Quer controlar tudo. Então perceba que de todos eles vão voltando para essa questão da crítica. Que é aquele sabotador, um dos sabotadores mais poderosos que existem. Que é aquele de que eu critico a mim mesmo, eu critico os outros e critico a situação. É aquela pessoa que fala assim, ó céus, ó vida, ó azar. Já viu aquele desenho do... eu não vou lembrar o desenho agora. Que fala aquele do desenho animado e fala assim, ó vida, ó céus, ó azar. É aquele que tipo, o mundo está contra mim. E aí você percebe quando a pessoa fala assim que o mundo está contra mim, ela se colocou no papel de vítima, ela tem medo de errar, ela tem que estar tudo perfeito para ela fazer, senão não faz. Ela vive no futuro e não vive no presente. É aquela que quer controlar todas as coisas. É aquela que deixa tudo para depois, porque espera a aprovação de alguém. É aquela que quer agradar todo mundo. Então perceba que esses sabotadores, às vezes o que precisa é fazer um ajuste de um ou outro sabotador, e não de todos. Às vezes o que precisa é você fazer o ajuste de um ou de outro. E perceba que os sabotadores, eles vão existir dentro da gente. A questão é o quão forte eles são dentro da gente que fazem a gente paralisar. De verdade, de todos que eu falei aqui, que ele cita no livro, né, no livro da inteligência positiva. Em algum momento da sua vida você já se deparou com algum desses? Em algum momento você já se percebeu sendo perfeccionista, sendo um agradador, tendo necessidade de aprovação, se colocando como vítima, tendo arrogância, tendo medo de errar, sendo ansioso, querendo controlar todas as circunstâncias, todas as coisas, às vezes procrastinando alguma coisa, ou às vezes criticando alguém, ou às vezes criticando a si mesmo? Perceba, vocês já perceberam dentro de vocês alguém, em algum momento da vida de vocês, esse sabotador? Aí é como se abrisse assim, um clarão, assim, começa a perceber que tipo, nossa, eu tenho esse do perfeccionismo, nossa, eu tenho esse da aprovação, eu preciso sempre da necessidade de alguém. Às vezes é esse ajuste que você precisa fazer para você conseguir aquele 1% melhor ao dia. Às vezes é aquele ajuste que você vai fazer, que você vai conseguir, dar um salto na sua vida. Mas como que eu faço para vencer eles? Como que eu faço para vencer cada um deles? Primeiro ponto da mudança é o entendimento, é saber qual que você tem. Nossa, eu sou procrastinador, eu sou ansioso, eu tenho medo de errar, eu sou arrogante, eu sou vítima. É só saber qual você tem. Depois que você sabe qual você tem, você vai se conectar com ele. Por que isso está saltando aos seus olhos? Por que isso está surgindo em você? Por que você tem medo de errar? Por que você tem medo de estar sempre esperando a aprovação de alguém? Por que você é sempre perfeccionista? Entender qual que é isso aí. Alguma coisa que aconteceu, algum evento que aconteceu. Ressignificar isso aí. Entenda que o que eu preciso fazer para vencer o medo de errar? Errar mais. O que eu preciso fazer para vencer a arrogância? Me tornar humilde. O que eu preciso fazer para vencer a procrastinação? Definir o que é mais importante e fazer o que eu preciso fazer. É não deixar para depois o que eu preciso fazer agora. O que eu preciso fazer para não ter mais a necessidade de aprovação? Eu já sei que a pessoa mais importante que tinha que me aprovar já me aprovou. Deus ele já te aprovou.
Então perceba que é uma conexão que você precisa fazer. Primeiro ponto, reconhecer qual desses você tem, qual desses mais aí estão mais forte, se conectar com ele, dar um significado com ele e canalizar. Como que eu canalizo? Se você tem o medo de errar, canaliza toda essa energia errando muito, errando barato, errando várias vezes. Procrastinando, não vou mais procrastinar. Quando vir a ideia na minha cabeça, eu vou fazer. Veio a ideia que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou levantar e vou fazer. Quando eu me sentir num momento de ansiedade que eu estou vivendo lá no futuro, eu vou pensar no momento que eu estou agora. Eu estou segurando essa caneta, eu vou parar de pensar no domingo e vou começar assim, ó. Putz, essa caneta ela é azul, ela escreve, ela se conecta no agora. Percebe que tudo é de você captar, conectar e canalizar. É você trazer, acolher para você, entender o que aquilo tá querendo mostrar para você e canalizar ele para o lado que vai fazer com que você tenha resultado. Então a live de hoje de 1% ao dia é sobre os sabotadores. O que é sabotadores? São 10 sabotadores que a gente tem, todo mundo tem, em algum momento algum desses 10, às vezes no nível mais alto ou mais baixo. O que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, identificar qual que é, quais são esses e quão forte eles são dentro da gente. A partir daí conectar com eles, saber o que eles querem trazer e canalizar. Como que eu canalizo? Pegando toda essa energia e canalizando para um lugar. Canalizando para aquilo que eu preciso fazer. E é só fazendo que você vai vencer o que você não está fazendo. Não tem jeito. O oposto da sombra é a luz. O oposto da lua é o sol. Tudo tem seus dois lados. Você precisa pegar o lado que está aqui e canalizar para o outro lado. O que está falando para você que está te paralisando, você tem que pegar aquilo ali e fazer muitas vezes. Tenho medo de errar. Erra mais. Tenho medo de agradar. Para de agradar. Tenho medo de ser perfeccionista. Começa fazendo de uma forma que eu estou fazendo o meu melhor, mas eu vou fazer. Não vou esperar a perfeição. Não vou esperar o perfeccionista. Então são papéis que a gente cria dentro da gente. Esses sabotadores são papéis. São personagens que a gente cria dentro da gente. Precisa saber qual desses personagens aí, eles estão mais ali assumindo dentro do seu dia, dentro da sua vida, aquele papel. Aquilo que está te fazendo procrastinar. Aquele sabotador que está te fazendo paralisar. Os resultados da nossa vida, o sucesso da nossa vida é saber entender quais são as coisas que paralisam a gente para aquilo que a gente precisa fazer e canalizar a energia para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Tá bom? Galera, a live de hoje foi sobre os sabotadores. Uma live muito massa, muito massa. Então, se vocês quiserem, compartilha com mais pessoas, se fez sentido para vocês. Se algum desses aí fez sentido para você, se quiser me chamar no direct, me chama no direct. Fala, Rodrigo, assisti sua live e tem um sabotador que é esse aqui, ó. Eu identifiquei esse sabotador aqui e eu vou fazer diferente. Me chama no direct lá e manda para mim a mensagem lá, tá bom? Galera, a live de hoje de 1% ao dia, live de número 30, foi seus sabotadores. Entenda quais são esses personagens dentro de você. Entenda quais são esses personagens que estão aí dentro de você e que estão te paralisando. E de verdade, todo mundo tem. Só precisa entender e saber qual e quão forte eles são dentro da gente. E quando eu li esse livro, me destravou num monte de coisa. Porque eu tinha todos eles. Em pesos diferentes, mas todos eles eu tinha. Todos eles eu tinha. E aí foi ajustando, foi me conectando, foi canalizando cada um desses aí, que cada vez mais eu fui me destravando, foi indo. Eu tinha muita vergonha de falar em público, eu tinha muita vergonha de abrir uma live. E saber entender quais foram esses sabotadores me fez aqui hoje. E a repetição, entender e canalizar toda essa energia tá aqui hoje. Tá bom, galera? Então, ó, que massa. Um ótimo sabadão pra todo mundo, tá bom? Amanhã é live de número 31 e amanhã eu vou fazer uma live especial pra vocês, tá bom? Então, um beijão no coração de vocês, um ótimo sábado. Curtam bastante aí. E se fez sentido, compartilha com mais pessoas. E chama mais pessoas para vir para essa live de 1% ao dia. Eu acredito que aqui, essas pessoas que estão aqui com certeza estão buscando aquele 1% melhor ao dia. E eu tenho certeza que você conhece no máximo ou no mínimo mais uma pessoa que está buscando essa melhor versão de cada um. Então se tiver mais uma pessoa aqui, a gente vai estar fazendo o nosso papel, tá bom? Então galera, beijão no coração de vocês, um ótimo sábado. E aí, Rodrigão, show! Então, até amanhã, beijão no coração de vocês, valeu!